Bom dia, muito bom dia! Começamos o Inspire-se desta quinta-feira com imagens ao vivo, direto de Morro Reuter. Manhã linda, ensolarada em Morro Reuter. Nesse momento a temperatura é de 25 graus. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Inspire-se de hoje. No programa de hoje, nós vamos falar sobre relações familiares. Você já pensou se sentir sozinho, mesmo em companhia? Aquela solidão que, mesmo estando rodeado de pessoas, ela surge, ela acontece e pode aí acabar nos prejudicando. Vamos entender o porquê que isso pode ocorrer na nossa vida. Também nós vamos falar hoje sobre uma festa que ocorre há 25 anos e que é o maior sucesso. E ainda vamos falar sobre bem-estar. Já ouviu falar sobre reflexologia? Nós vamos saber mais detalhes sobre a reflexologia. Estou muito curiosa, inclusive. E é tudo aqui no Inspire-se nesta manhã de quinta-feira. Então, te convido para nos acompanhar pelas nossas redes sociais. Você já sabe, o nosso Instagram, o nosso Facebook. Nos segue lá no nosso YouTube, você nos acompanha de qualquer lugar do mundo e ainda participa do programa enviando seus comentários, as suas sugestões. Se inscreve se não se inscreveu ainda, também nos visite no site da Masper TV. E no @AndréaDeVargas, você conversa comigo, deixa as suas sugestões, as suas dicas, inclusive sugestões de entrevistados que gostaria de ver por aqui, de assuntos que gostaria de ter aqui no Inspire-se. Vamos ver como está Porto Alegre nessa manhã. Olha que imagem linda, selecionada especialmente para você. Essa imagem de Porto Alegre nos mostra que o tempo está com sol, mas sol entre nuvens. Já esteve mais ensolarado no início da manhã. Por hora, as nuvens chegam, encobrem esse sol. Temperatura em elevação, porque a previsão é de chuva para Porto Alegre durante o final de semana e parece que se inicia hoje ainda, hoje à noite. Vamos ver o que acontece amanhã. Tenho mais informações sobre isso e no RS em Pauta você tem atualizações também sobre tudo que está acontecendo em Porto Alegre, inclusive sobre o tempo. E agora nós vamos iniciar falando sobre relações familiares, certamente sobre relações relacionadas à solidão. Como que pode a gente falar de relações e falar de solidão ao mesmo tempo? Aquele momento em que a gente vive com algumas pessoas, mas se sente só. É isso que nós vamos ver agora no Inspire-se. Então, para saber mais sobre esse assunto, solidão em meio a pessoas, eu tenho aqui como convidado psicólogo e sexólogo Juan Aguilar. Juan, muito bom dia e muito bem-vindo ao Inspire-se. Bom dia, Andréia. Obrigado. Que prazer te receber aqui. Obrigado. Juan, é possível, a gente realmente pode falar em solidão quando a gente vive, de repente, uma casa cheia, rodeada de pessoas? Com certeza, Andréia. Eu gosto de pensar que a palavra-chave nesse momento é vínculo. Por exemplo, assim, se tu entra num ônibus e tu não conhece ninguém, tu pode estar se sentindo sozinho, querendo, de fato, conversar com alguém, querendo atenção, querendo ter uma troca ali de comunicação, tu não vai ter com aquelas pessoas. Da mesma forma em casa, se tu não tem vínculo com aquelas pessoas, tu também não vai ter. Agora, se tu entrou no ônibus e tu encontrou um amigo, encontrou alguém que tu gosta, essa pessoa olhou para ti, te recebeu bem, vocês conversaram sobre coisas que vocês têm vínculo, você deixa de se sentir sozinho. E daí começa a ter esse contato. E dentro de casa não é diferente. Muitas vezes a família ela acaba se afastando por devidas razões, né, inúmeras razões, mas se alguém ali está sentindo que gostaria de ter um contato, um afeto, uma conversa e não consegue ter, daí realmente se sente sozinho. Juan, qual que é a diferença que a gente pode pensar entre estar sozinho, ser sozinho, né, entre a solidão e o estar simplesmente sozinho? Existem diferenças entre... Existe, a gente tenta um nome para isso, né, que é solitude.
Solitude é quando eu estou bem comigo, com a minha companhia, e não necessariamente eu preciso estar com alguém naquele momento. Então, aquela pessoa que gosta de ler, joga um jogo online, que faz algum esporte que é sozinho, gosta de correr, gosta de fazer alguma coisa que não necessariamente depende de outra pessoa, ou precisa estar com outra pessoa, mas está bem consigo mesmo. Com a sua companhia. Tá bem. Isso faz bem. Isso é solitude, isso faz bem. Agora, quando essa pessoa, ela está fazendo suas coisas, mesmo assim ela quer ter uma companhia, quer ter uma troca, uma comunicação, quer se sentir ouvida e não consegue, daí vem o sentimento de solidão, que é um sentimento triste, frustrante. Muitas vezes a gente acaba não tendo ferramentas, né, as capacidades de gerar essa comunicação com outras pessoas. Juan, e aquela pessoa que não consegue ficar consigo mesma, não consegue ter um momento sozinha, né? Parece que assistir um filme sozinho, praticar um exercício sozinho, não é bacana, não é bom. Isso pode indicar aí alguma coisa, talvez, alguma coisa que precisa ser revista? Pode, mas eu acho que nesse momento, assim, Andréia, a pessoa que não consegue ficar sozinha, muitas vezes ela não aprendeu a ficar sozinha. Ou ela sempre esteve na companhia de outras pessoas, e isso fez com que ela não se experimentasse estar sozinha. Ou, principalmente, ela estava ali vivendo a vida dela o tempo todo com pessoas e daqui a pouco se vê sozinha e não tem ferramentas para lidar com isso. Então, é sempre importante que a pessoa que tem esse sentimento de solidão, que está mais afastada dos outros, que quer ter companhia, também entenda que, bom, qual que é a minha responsabilidade nisso? O que eu posso fazer para mudar? Porque muitas vezes tem pessoas que, de repente, gostam do mesmo nicho de coisa, do mesmo estilo musical. Tem pessoas que tu pode tentar criar algum tipo de troca para não se sentir sozinho, mas às vezes a pessoa não tem ferramentas, não sabe como chegar, como fazer, como criar essas novas amizades. E isso acaba sendo algo que as pessoas vêm procurar ajuda na terapia, né? Ter essa capacidade de conseguir criar novas amizades, entrar em novos ciclos, novos nichos. É importante. É importante. Quando a gente faz alguns exercícios, algumas iniciativas para se tornar sozinho sem perceber. De repente, estar em casa e ficar mais recluso, ficar assistindo um filme sozinha, não querer socializar, isso também pode ser um indicativo aí que precise, talvez, ser revisto. Daí, novamente, a gente vai para aquela coisa, ou solitude ou solidão. né? Então, se a pessoa está bem em casa vendo filme, é uma coisa. Agora, a pessoa está entrando num processo depressivo, daí, supondo, né? Teve um processo de luto, tirou férias e ficou 30 dias em casa, excluído de todo mundo, sem contato. Obviamente, essa pessoa já estava mal e ficou sozinha e provavelmente não vai ficar tão bem assim, né? Não tem uma solitude que lide com isso. E como que o familiar pode ajudar nesses casos? Eu acho que o familiar, ele é muito importante, mas, novamente, eu sempre vou falar que a palavra-chave nesse caso é vínculo. Porque tu pode ver o teu familiar afastado, sozinho, mas qual o vínculo que tu vai estar tentando criar com ele e qual o vínculo que ele vai se permitir falar contigo, né? Porque, por exemplo, vamos pensar em coisas binárias, né? Política, direita e esquerda, Harry Potter ou Senhor dos Anéis, Grêmio ou Inter. Se tu é muito colorado e eu sou muito gremista, e isso quebra a nossa relação, mesmo que eu tente, de alguma forma, me aproximar de ti, aquilo que gerou o nosso conflito não vai permitir com que a gente esteja junto. Então, é uma situação muito, muito tênue e que, para conseguir tentar ajudar essa pessoa, precisa muitas vezes de um hábito de continuidade, né? De tentar se aproximar continuamente, todos os dias, mandar mensagem, tentar de alguma forma se aproximar daquela pessoa, porque se tem um afastamento é porque o vínculo não estava bom e, de repente, só levar um cafezinho não é um gesto tão significativo, mas, pô, lá na quarta vez que tu levou o cafezinho, a pessoa olha para ti, obrigado.
Tá tudo bem contigo? Ah, tá tudo bem. Daí a gente consegue ter uma conversação mais adequada. Então, pequenos rituais e talvez importantes, como uma refeição juntos, ou seja, o almoço ou jantar, depende da vida de cada um, da correria do dia a dia, ou um café da manhã, ou um chimarrão. Esses pequenos momentos, eles podem fazer que esses vínculos sejam estreitados? Sim, com certeza, com certeza. Inclusive, se a gente pensar na vida onde atropela as famílias, né? Porque, por exemplo, daqui a pouco uns pais que trabalham de manhã, saem, os filhos vão para a faculdade, voltam de noite, não tem esse contato. Aquele grande vilão, né, que todo mundo fala, que é o celular. Se a família tem um bom vínculo, eles se mantêm um vínculo através da comunicação que o celular proporciona. E pode ser o contrário também, né? Se a família não tem um bom vínculo, cada um fica no seu mundo, no seu mundinho interno dentro do seu celular e acaba não tendo troca nenhuma. Né? Agora, tu trouxe o exemplo do celular. Até que ponto a tecnologia, ela pode aproximar as pessoas e até que ponto ela pode realmente afastar, até para que essas pessoas acabem se desvinculando uma das outras? Sim. Eu acho que quando as pessoas elas têm essa quebra de vínculo, esse afastamento, é muito por conta de não ter alguma coisa em comum ou daqui a pouco não ter um interesse próprio naquela pessoa. Então, se a gente pegar assim, os pais que estão sentindo que os filhos estão afastados por conta do celular. O papel da criança, do adolescente, é se desenvolver, é conhecer o mundo. Tudo é novo para eles. Né? Quem é mais velho já viu aquela piada 10.000 vezes. Então, o papel do adulto é tentar entender, tá, meu filho, ele jogava bola comigo, ele ia no jogo comigo, mas agora ele não está mais afim. O que ele está afim de fazer? Ele está ouvindo K-pop, ele está vendo Percy Jackson, ele está fazendo outras coisas. Então, meu papel de adulto é tentar criar um vínculo com essa criança, com esse adolescente. E o celular, muitas vezes, é o ambiente onde essa criança, adolescente está, que ele está descobrindo o mundo. Então, E muitas vezes a gente vê até alguns pais trazendo essas tecnologias de forma que o filho fique intertido, né? Muito criança ainda, deixa aqui porque assim eu posso fazer outras coisas, ele não vai atrapalhar nesse momento. E dessa forma pode ser construída aí uma relação de o filho se sentir mais interagindo mais sempre com a tecnologia do que com o humano nessas relações familiares. Sim, com certeza, porque uma coisa é quando a tecnologia ela vem para ser um momento. Um momento, eu preciso, sei lá, tomar banho, vou deixar meu filho no celular e vou tomar banho. Outra coisa é quando se torna um ciclo de, bom, meu filho está indo para a tecnologia e a gente não tem mais troca, não tem mais brincadeira, não tem mais carinho. Eu deixo de saber o que ele está gostando naquele momento. Meu filho está gostando de Sonic. Daí tu olha, não, eu não gosto mais de Sonic, eu gosto de Homem-Aranha. Esse acompanhar da criança, do adolescente, ele é super importante. E o celular, ele pode fazer esse afastamento, porque daí não gera no adulto uma necessidade de estar presente também, né? Como é que a gente pode entender que alguém está precisando, né? Como que a gente pode estabelecer esse vínculo, essa relação? Se alguém tem aquela frase, ninguém me escuta nessa casa, né? Como que a gente pode fazer, realmente construir? Porque se uma relação familiar não está boa, se tem alguém que está se sentindo sozinho, mesmo estando com outras pessoas, sempre é possível resgatar isso, ter um novo caminho, ter uma nova possibilidade dentro dessa família, desse espaço? Assim, eu vou ser um pouco psicólogo e falar depende, mas, assim, no geral, se a gente for pensar na construção da frase, ninguém me escuta, essa pessoa já está um pouco incomodada com aquela situação. Ela já deve ter falado várias vezes, ter tentado várias vezes. Não é aquela questão assim, foi lá e brigou por conta da toalha em cima da cama. Tá, mas já era a 30ª toalha em cima da cama, já era a 20ª louça que não foi limpa. Então, assim, ninguém fala, ninguém me escuta do nada. Aquela pessoa já está cansada. Então, creio que, no geral, quando a pessoa estoura e fala uma coisa dessas, eu acho que está na hora dos familiares pararem um pouquinho e ver assim, tá, mas o que tu está falando? Eu já ouvi isso? Se eu ouvi, o que eu fiz com isso?
eu ignorei, eu me esforcei para não deixar a toalha na cama, me esforcei para fazer o combinado. E muitas vezes alguém fala, o outro fala que vai fazer, não faz, e daí aquela pessoa fica lá tentando gerar mudança e nunca acontece. E daí vai lá e explode. A gente, acho que tem que rever algumas relações, porque estar presente não é se fazer presente. Existem pessoas que vivem separadas, muitas vezes em cidades separadas, distintas, elas quando se encontram estão muito mais em uma relação muito mais efetiva de troca do que quem vive na mesma casa, às vezes. Sim. Isso principalmente pelo interesse, pela vontade de ter o vínculo. Porque se a gente pegar assim, vamos pegar o adolescente começou a namorar alguém de outra cidade. O interesse do adolescente não vai ser chegar em casa e perguntar, mãe, como que a senhora tá? Pai, como que o senhor tá? Vai chegar em casa, ele vai pegar o celular e ele vai falar com a namorada, que ele está apaixonado, que ele quer conversar, que ele quer estar presente com ela. Então, dentro de casa, eu gosto de trazer assim, a responsabilidade é do adulto. O adulto tem que olhar para aquele adolescente e falar assim, e aí, filho, como é que tá? Tô falando com a minha namorada, que legal. E quando é que vocês vão se ver? O que vocês estão gostando? Vocês vão no cinema, que filme que vocês vão ver? Né? O vínculo, ele tem que ser algo de interesse. E muitas vezes as pessoas se perdem nisso. Perfeito. Muitas vezes os casais também se perdem, vivendo na mesma casa. Sim. E não adquirindo hábitos de convivência juntos. Eles podem, cada um, ter a sua vida e estar sozinho, mesmo em dupla. Sim, sabe que eu sou terapeuta de casal, né, André? E eu tinha uma professora que ela sempre trazia que a coisa mais difícil do mundo é criar um filho. A segunda mais difícil do mundo é ter um relacionamento. Porque o relacionamento é uma escolha. A vida, ela vai atropelando os casais. E quando eu digo atropelando, é verdadeiramente com muitas tarefas. Isso pode ser assim, um casal que estava bem, alguém mudou de trabalho, tem mais demanda, tem mais coisas para fazer, já desestabilizou. Pode ser alguém começar a estudar, pode ser uma doença com algum doente familiar, pode ser, de repente, o primeiro filho, né? Gera uma demanda incrível, gigantesca. E o casal, ele vai ter que se escolher todo dia. Todo dia chegar, conversar, se interessar. E uma das coisas que dá para ver, assim, que o casal já está num momento de afastamento maior, é quando começa aqueles funcionamentos de, eu não sei mais o que o meu marido está escutando, o que a minha mulher está gostando de série, não sei mais o que quer comer, não sei mais sobre os interesses daquela pessoa, porque já se passou um tempo, aquela pessoa mudou e não acompanhou a mudança, né? Como as relações são complexas e como deixamos essas situações muitas vezes mais difíceis, né? Então, depende de nós. Sim. Muito obrigada, Juan. Quero te desejar um feliz dia do psicólogo, te dar os parabéns, que hoje é dia dos psicólogos, dar os parabéns, inclusive, para todos os psicólogos que nos acompanham, que nos assistem, inclusive para minhas irmãs Fernanda e Vitória, que são psicólogas também. Parabéns para vocês, viu? Muito obrigada. E reforçamos até teu @ aqui para contatos, caso alguém, né, se interesse em saber mais e até possivelmente fazer uma pergunta, fica o @ aqui. Claro, se quiser entrar em contato, podem entrar em contato. Muito bem, muito obrigada, Juan. E nós vamos para o intervalo e ainda hoje nós vamos falar sobre reflexologia e muito mais aqui no Inspire-se, então fique aí. Imagens agora ao vivo de Picada Café. Neste momento faz 25 graus por lá. Estamos de volta com o Inspire-se ao vivo para todo o país. A cultura, ela pode dar visibilidade, mas também ela pode abrir portas e ainda criar oportunidades. O Multibrasil inicia um circuito cultural que vai passar por Porto Alegre, Viamão e também Novo Hamburgo, levando formação para as comunidades e também buscando novos talentos. E quem conta mais sobre isso pra gente é o Fabiano Biazon, que é CEO do Multibrasil. Está ao vivo aqui. Bom dia, Fabiano. Muito bem-vindo ao Inspire-se. Olá,
Olá, tudo bem, André? Bom dia. Agradeço primeiramente a oportunidade, o convite, né? Poder estar aqui falando desse projeto. Eu que agradeço, Fabiano. E para iniciarmos, eu já gostaria que você falasse o que é o Multibrasil, para quem não conhece ainda. Certo. O Multibrasil, né, é hoje uma plataforma de cultura e diversidade, né, que realiza a escolha da rainha Miss Universo Trans Brasil. E acontece no dia 29 de setembro, a final em Porto Alegre, né? O projeto em si não é só a escolha da nova Miss, mas também uma oportunidade de novos artistas, grupos culturais poder participar do evento nacional, né, através das mostras que vão acontecer a partir do próximo domingo. E o que são as amostras culturais dos territórios e qual é a proposta realmente aí desse circuito? Como que vai impactar a população aí que se interessar, Fabiano? Hoje, como nós temos aí a preparação desse evento nacional e no próximo ano nós temos o evento internacional que vai acontecer aqui também, nós temos como objetivo buscar tudo aquilo que representa a diversidade cultural do nosso estado, né? Então, hoje as mostras chegando no dia 30, agora no próximo domingo pela Restinga, que vai ser a primeira mostra, né, no estado maior da Restinga, nós temos como objetivo dar oportunidade a todos os novos artistas e também artistas que já fazem a cultura dentro das comunidades, né, e das regiões, para que a gente possa ter ali uma apresentação na parte da tarde, né, já começando na manhã com as atividades formativas e com isso identificar os potenciais talentos que possam fazer parte do grande show da final, dando oportunidade de visibilidade, levando para o palco e mostrando quem faz a cultura em diversos territórios, né? Como que vai funcionar essa seleção? Nós temos na parte da manhã uma curadoria, né, com atividades formativas, e na parte da tarde nós temos então a apresentação dos talentos, né, de forma individual. Então eles vão fazer a apresentação e nós vamos ter ali a avaliação toda da equipe do Multibrasil e também os convidados que fazem toda a parte de avaliação de acordo com a proposta, né, aonde pode cada artista ingressar dentro do Multibrasil, porque temos, além do show da final, a produção de um audiovisual, um documentário, né, que vai falar também sobre essas narrativas de vida, sobre as histórias e trazer junto com isso essa identificação toda da cultura, seja através do audiovisual, seja através do show, do palco, o anuário do Multibrasil, que também está sendo lançado. Então, são muitas as formas de unir, né, nesse ecossistema aqueles que já fazem a cultura, dando oportunidade de contratação e até mesmo estar junto nesse show que vai ser transmitido ao vivo. Maravilha! Envia à mão, o circuito acontece dia 6 de setembro e Novo Hamburgo no dia 13 de setembro. Quem pode Exatamente. participar, Fabiano, e como as pessoas encontram as informações e fazem essas inscrições? Certo. Pode participar das apresentações ou das atividades formativas, né? Elas têm acesso gratuito. As inscrições são gratuitas através do site e através do Instagram, né? Cultura Multibrasil. É só acessar lá e aí você tem acesso ali a todo as inscrições e a retirada de ingressos também. Então, quem quer ir assistir as apresentações ou quer receber orientação através das mostras, que tem como objetivo informar, né, e também levar essa informação de como você pode participar do ecossistema e as suas iniciativas, ou você pode também retirar o seu ingresso para simplesmente assistir e participar de todo esse movimento. Tá ótimo, então muito obrigada. Sucesso aí no evento. Obrigado. Obrigada, até. Eu que agradeço. Até a próxima, então. E agora nós vamos conhecer na prática uma técnica que utiliza estímulos em pontos dos pés para nos trazer muita
qualidade de vida, muito bem-estar. Estou falando da reflexologia, que vai muito além do relaxamento. E para isso, eu tenho aqui como convidado o reflexologista e terapeuta Gerson Silva. Gerson, bom dia, que prazer te receber. Bom dia, obrigado pelo convite. Eu que agradeço, um assunto que muito me interessa, porque realmente eu acredito que através dos nossos pés a gente pode fazer uma transformação no nosso bem-estar. É mais ou menos isso que a reflexologia nos traz, Gerson? A reflexologia ela vai muito além de uma simples massagem nos pés. Inclusive, ela é considerada uma acupuntura sem agulhas. Tá? Então, a reflexologia ela é um microsistema do corpo humano no plantar dos pés. O Gerson tem um pezinho ali. Tem um pezinho aqui, né? Então, todo o sistema nervoso, as terminações do sistema nervoso, tá? Terminam no plantar dos pés e ao estimular essas terminações, estimula também os órgãos, fígado, coração, intestino, a cabeça, que é um dos principais fatores de relaxamento por sono. Tem a glândula pineal e pituitária que a gente estimula nessa parte aqui, né? Então, ele é um estímulo completo do corpo através do plantar dos pés. Ela chega a doer, como que é a pressão nos pés? Não é um carinho nos pés, tá? Mas também não pode ser muito agressivo. Tem que ter um toque sutil, mas com intenção. A reflexologia, ela não é simplesmente tocar no pé, tá? Por exemplo, aqui nesta área do coração, não adianta eu estar só pressionando se eu não estiver intencionando o reflexo no coração. Eu preciso ter essa intenção. Não adianta eu pressionar aqui, ficar olhando para os lados, não estar ali por querer. O profissional tem que ter isso. Tu tem que estar com intenção de trazer o benefício para aquela pessoa que tu estar aos pés daquela pessoa. Então, tu tem que se pensar que tu está ali ao servir aquela pessoa. Parece ser romantismo, mas não. Isso faz toda a diferença para te poder, porque tem questões energéticas. Eu estou tocando em ti, entendeu? Então, isso é muito importante. Isso que eu explico muito para minhas alunas de reflexologia. Não é simplesmente decorar ponto nos pés e sair apertando qualquer ponto. Gerson, por falar em pontos nos pés, nós temos aqui uma imagem. Vamos até ela para você explicar melhor para a gente. Tem diferença aí de pontos nos pés direito e esquerdo? Assim, a gente inicia pelo pé direito. A diferença principal dos pés é que no lado direito a gente é o único que tem o fígado. Pode ver que o fígado tá enorme aqui, né? Aqui, né? E tu vê que só tem a pontinha dele. Então, ele é estimulado mais fortemente no lado direito. E o lado esquerdo é o baço, que não tem... Porque os pés, se unirmos os dois, ele é o nosso corpo humano completo. Que interessante. Tanto que está aqui, um rim desse lado, um rim desse. Se juntarmos, no meio está passando a coluna espinhal. Gente. Então, o corpo humano é o microsistema do corpo humano total nos pés. Que interessante. Entendeu? Então, ciático, intestino preso... Tudo a gente trabalha para quê? Para que a gente não inventa, vamos dizer assim, a gente não está inventando coisas. Tipo assim, a gente quer que o coração bata conforme ele tem que bater. E a gente estimula para que o próprio órgão seja estimulado da forma correta. Fazer o serviço dele. É isso que a reflexologia traz. Gerson, se eu estou com mais dor de cabeça, por exemplo, tem algum ponto aqui que você, ao pressionar, ao fazer a reflexologia ali, eu vou sentir mais do que outro? Com certeza. Aqui é que tem as glândulas pituitária e pineal, que é dentro do cérebro aqui, na cabeça, né? Então, aqui nesse ponto aqui, é que nós vamos estimular para trabalhar essas glândulas, né? Glândulas que ajudam no metabolismo, ajudam muito no sono e na enxaqueca, toda essa parte de cima do cérebro também. Então, vai trazer um relaxamento e isso é direto, entendeu? Tu está ali e o que a gente fala? A gente tem muitas doenças psicossomáticas, né? Então, o que acontece? Quando a gente está trabalhando isso aqui,
a cabeça, já alivia muitas dores no próprio corpo, resto. por causa do Não, relaxamento. Interessante. E como saber, Gerson, se eu estou com dores nos pés de alguma coisa psicossomática ou simplesmente do meu calçado que eu usei o dia inteiro e pode... Boa pergunta, tá? Existem dores, inflamações que já estão nos pés, fascite plantar, esporão, joanete, tá? Isso são partes que já estão num fator inflamatório aqui fisicamente, tá? A gente nós trabalhamos com a prevenção. Então, como ter menos fascite plantar? Então, quer dizer, fazendo um tratamento de reflexologia, na causa raiz, geralmente a saúde psicossomática vem do estresse. Então, o estresse acaba gerando tensões pelo corpo, né? Então, para não gerar tantas tensões, de forma preventiva, entra a reflexologia. Então, claro, se já tiver no fator inflamatório, eu não vou conseguir pressionar ali em cima e a reflexologia não vai tirar aquela inflamação de imediato, mas ela vai amenizar aquela dor e tu vai conseguir entender que se fizer mais reflexologia, vai ter menos fascite plantar. Olha, interessante. Aqui a parte de cima dos pés, ela também... Ela é um complemento, mas tudo que tu fizer aqui, na parte de baixo, já é o complemento. Você não precisa repetir nessa parte, até porque essa parte ela é um pouquinho mais dolorida. Ela é uma parte mais óssea. Sim. Então, todo o trabalho a gente faz no plantar dos pés. Isso, aqui não. Não. Nada. A única parte que nós fizemos aqui é a parte dos seios, das mamas e da parte do peito frontal do homem. Que ela é onde? É mais ou menos aqui, ó. Tá? Tá. Interessante. Vamos conversar mais. Vamos. Aqui. Gerson, quanto tempo a gente começa, em quanto tempo a gente já vê resultados? Tá. É assim, ó. Eu acho muito bacana, assim, vai de pessoa para pessoa, tá? Por exemplo, já aconteceu pessoas chegarem estressadas. Gerson, eu estou numa pilha de nervos, estou estressada. Então, a reflexologia, geralmente, quando tu tá na parte que nós chamamos de tensão, que é a primeira parte que a pessoa está tensionada, está com problema, ela é muito relaxante. Aí é de imediato. Enquanto eu estou lá fazendo a reflexologia, porque a gente trabalha com outras coisas também, aromaterapia, pedras quentes, então tudo uma atmosfera para um ambiente acolhedor. Por isso que eu estou dizendo, não é só tocar uma pessoa na maca e sair apertando pontos. Claro. Né? Isso é o mais importante, é o acolhimento, é tratar aquela pessoa sabendo que ela está te buscando porque precisa de apoio, de ajuda. E também nós temos que sair daquele estereótipo do curandeiro, do milagroso. Não é chegar nesse nível, né? Tu tá tendo um cuidado com aquela pessoa para amenizar os sintomas dela. E aí, que nem tu perguntou, se for tensão, estresse, no momento que eu tocar nos pés, que eu for fazer um relaxamento, muitas pessoas já dormem, já relaxam. Muitas pessoas que chegam, se eu não consigo dormir, já isso aqui eu consegui dormir em minutos. Isso acontece, tá? Problemas mais graves, que a gente já fala que está no estado de congestão, inflamação, que está tensionada, vai amenizar, porque ela vai relaxar e vai amenizar as tensões no corpo, tá? Mas, sim, a reflexologia ela é um tratamento, tá? Então, no mínimo, o ideal é fazer 3 sessões de reflexologia. Numa semana? De semana em semana. Toda semana, uma por semana? É, uma por semana. Por quê? O nosso corpo, a primeira sensação ao nós tocarmos nos pés, ele vai querer te proteger. Porque não existe essas sinapses ainda gravadas do toque lá nos pés. Então, quer dizer, eu tenho que tocar, eu tenho que, entre aspas, fazer uma amizade com o corpo humano. Ele tem que entender o porquê que eu estou ali. Então, a primeira coisa que ele vai fazer é proteção. Então, tu vai ficar mais rígida. Os pés conversam muito com nós. O jeito que tu, talvez, quer estar no controle, o quanto que tu quer excesso de confiança ou não confiança, ou se tu está relaxado. Então, uma das criadoras da reflexologia, né, ela escreveu um livro, a história que os pés nos contam, né? Então, ele conta muita história, ele tem os cristais ali, que é muito importante, né? O mais importante da reflexologia é...
E mais de uma vez por semana é indicado ou não? Tem que ter um tempo de pausa? Conforme for que a pessoa está muito alterada, até 2 vezes na semana eu recomendo. Porque a gente não pode também tem que deixar reverberar um pouquinho aquilo ali para o corpo sentir e deixar os órgãos trabalhar. Porque o que hoje nós fizemos muito, né? Nós queremos tirar rápido a nossa dor, né? Então, a reflexologia não, ela deixa os órgãos trabalhar no ritmo deles, que é o certo. Perfeito. Ai, que delícia. Acho assim, ó, incrível. E fica a dica aí para quem quer experimentar, ter esse momento para si, que é bem importante. Vamos reforçar teu arroba. Qual é o teu arroba, Gerson? Arroba é gersonsilva.terapeuta, né? Nós temos o Instituto Evoluir e Ser, com diversas técnicas. Uma das principais é a reflexologia. E nós temos o nosso site também, né? Que é o evoluirser.com.br. Então, lá consegue encontrar todas as dinâmicas que nós fizemos. Eu atendo a domicílio, atendo lá no Instituto. Então, super indico para relaxamento corporal, tensões, dores e fazer um tratamento correto, que a reflexologia ela precisa ser levada a sério, não é simplesmente ir lá e apertar pés. Tá certíssimo. Muito obrigada, foi um prazer te receber aqui. E fica aí a indicação para quem puder fazer reflexologia, experimentar, vai que se encontre aí nessa técnica e inclua ela para a sua vida. Nós vamos agora para o intervalo e já voltamos. E agora nós estamos de volta e vamos falar com Ana Hoffman, que traz informações de algum ponto de Porto Alegre. Onde está Ana Hoffman? Opa! Ana Hoffman, bom dia! É o Beira-Rio? Oi, Andréia, muito bom dia pra ti. Isso mesmo, é o próprio Beira-Rio, estádio do Internacional. Hoje tem um jogo muito importante, então eu pensei assim, hoje eu entro ao vivo no estádio do Inter e na outra quinta tem o segundo jogo, o jogo da volta. E aí eu entro da Arena do Grêmio para ser justo para os dois lados, né? Então hoje a gente está aqui, André, a gente escolheu esse ponto porque só se fala nesse jogo hoje, os gaúchos e os porto-alegrenses, todo mundo tá muito, muito louco hoje porque realmente esse jogo é muito importante, esse Grenal. Todo Grenal tem aquele gostinho especial, mas o de hoje e o de quinta-feira que vem são 2 jogos eliminatórios, né? Quem passar vai para a semifinal da Copa do Brasil e hoje aqui o encontro é às 8 horas da noite e tem a EPTC já liberou, tá, André, uma programação especial. Porque esse jogo realmente, como eu falei, é um jogo importante, então vai movimentar muita gente. Então quem puder sair de casa mais cedo e vir para o estádio Beira-Rio, que venha a partir das 3 horas da tarde, lá no Glênio Pérez, no Centro Histórico de Porto Alegre, já vai ser liberado 6 ônibus da linha Futebol, nome Futebol. Então a pessoa chegou lá no Glênio Pérez, já embarca nesse ônibus e vem direto para o Beira-Rio. Também na saída aqui do jogo vai ter os ônibus também especial, justamente para liberar esse fluxo aqui. Mas eu tenho mais uma informação sobre o fluxo aqui do Beira-Rio na saída do jogo, Andréia. Eu te peço aqui um minutinho só para mim pegar a minha informação aqui para passar direitinho para quem está acompanhando. Aqui, ó, na saída, a Edivaldo Pereira Paiva vai ter um fluxo único nos 2 sentidos em direção ao centro de Porto Alegre. A EPTC pede que evite a Padre Cacique no fim da tarde e opte ali pela Avenida Tronco. Então, atenção você, que também vai vir de carro aqui para o Beira-Rio, optar ali na saída do jogo pela Tronco. Lembrando, Andréia, que o Beira-Rio vai estar lotado, 40 mil colorados e aí cerca de 2 ou 3 mil gremistas também, que seja um bom jogo, né? Que seja um grande espetáculo dentro de campo e que fora de campo as duas torcidas se comportem. Vale brincar, vale fazer aquela piada, vale tudo, só não vale violência, né, Andréia? Agora eu vou sair aqui de quadro
para quem é colorado e está acompanhando a Jamasper TV, poder apreciar, né, o belo estádio do Internacional aqui de Porto Alegre. Aqui nas imagens comigo, o meu colega Ronaldo Scafini, então a gente pode observar aqui também. Dá para ver também, Andréia, antes de eu entregar aqui, eu quero ver se o Ronaldo consegue mostrar um pouquinho a movimentação. Claro, ainda é cedo, né? A gente sabe que é 11 horas e 16 minutos e a movimentação ainda não é grande, né? Mas já tem o pessoal que já está fazendo aquele pré-jogo, dá para falar, o aquece, ó. Então tem a movimentação aqui dos food trucks, aquelas famosas carrocinhas de cachorro-quente, o churrasquinho dos guri, né? Sempre tem aquela movimentação, o pessoal que está aqui já fazendo aquele aquece, ônibus de viagem também, que vem do interior do estado, de fora do estado também, gaúchos por todo o Brasil vêm acompanhar esse jogo importantíssimo da Copa do Brasil. Andréia, me despeço de ti com essas imagens aqui do meu colega Ronaldo Scafini. Ana Hoffman, muito obrigada, tenha um muito bom dia. Um jogo importante, que todo mundo saiba aproveitar com tranquilidade esse jogo. Coisa linda, nosso Beira-Rio não é só porque eu sou colorada não, mas é realmente lindo, ainda mais à noite, quando está iluminado e com aquela imagem do Guaíba ao fundo, é um espetáculo. Agora nós vamos falar sobre um encontro entre amigos que se transformou num clássico da noite porto-alegrense. Gente, é um encontro que completa hoje, uma festa que completa hoje 25 anos de história. E quem vem nos falar sobre isso é ela, a Thaís Scherer. Muito bem-vinda, bom dia. Bom dia. Thaís, estou falando da Balonê. E a Thaís é a criadora dessa festa. Thaís, que prazer te receber aqui. Primeiro, a gente quer saber como que surgiu realmente a Balonê, que completa aí 25 anos já de história. 25 anos, é bastante tempo, né? É muito tempo. Olha, a Balonê surgiu como uma brincadeira mesmo, né? Na época, eu trabalhava num estúdio de fotografia. E aí a gente tinha, né, a equipe que fazia parte, tinha o fotógrafo, tinha o maquiador, o produtor de figurino. E a gente fazia uns encontros no estúdio para botar música, para conversar, para falar sobre os trabalhos, para falar sobre a vida. E resolvemos levar este encontro para o Bar Ocidente. Então a festa começou como sendo literalmente um encontro de amigos, porque a gente não tinha nenhum DJ profissional. Uhum. A gente chamava os amigos mesmo para colocarem as suas músicas que ouviam em casa. E um dia a gente chamou o Diego de Godoy, que era diretor de comercial, e o Roger Lerina, que é jornalista, né? Isso. E eles adoraram a ideia, só que eles levantaram a questão de que eles não tinham música eletrônica, que na época a maioria das pessoas, né, gostava de música eletrônica e tal. E um deles sugeriu, a gente topa, mas a gente quer tocar nos 80. E aí a gente pensou, tá, ok, vamos tocar anos 80. Mas o nome da festa não combinava com anos 80. Tá. Então, o menino que fazia os flyers, o design dos flyers para nós, o Cris, sugeriu, então por que vocês não fazem uma balonê? E aí a gente decidiu fazer uma balonê. E foi um sucesso, assim, na época deu, 300 pessoas na festa. E a primeira foi 1º de setembro de 2001. Logo em setembro, a gente já fez uma segunda edição. E desde então, todo o primeiro sábado do mês, a gente faz balonê no Bar Ocidente. Então, todo o primeiro sábado do mês. Todo é primeiro uma festa sábado. por mês. Geralmente, uma festa por mês, no Bar Ocidente, né? Uhum. A gente tá com uma agenda bem grande e a gente tem também feito festas em outros lugares. Por exemplo, agora em agosto a gente fez no Fuga, do Cais Embarcadeiro. Legal. Agora em setembro a gente vai fazer em Canoas. Em outubro, provavelmente, a gente vai fazer em Guaíba. Em novembro a gente vai para a Igrejinha. Então a gente tá espalhando. Uhum. E às vezes acontece de ter 2 ou até 3 edições da Balonê por mês. Uhum. Que maravilha. O público, qual que é o público da Balonê? O público é muito misturado. A festa vai fazer 25 anos e a gente ainda recebe público que está indo pela primeira vez. Então, é muito legal isso. Gente que não conhece o Ocidente, que não conhece a Balonê, que está indo conhecer pela primeira vez.
gente que vai na Balonê desde que a Balonê começou, gente que ia na Balonê, casou, teve seus filhos, separou, está indo com seus filhos. Muito bom, muito né? bom. Então, é uma festa que a gente pega literalmente dos 8 aos 80. Aos 80. Assim. Exato. E outra questão, qual o horário da festa? A Balonê no Ocidente começa às 22 horas, vai até às 5h30 da manhã. Ah. E sim, vai até 5h30 da manhã, a gente desliga o som, acende a luz para as pessoas irem embora. Muito bom. E aí, quando a Balonê acontece em outras casas noturnas, outros espaços de Porto Alegre, a gente geralmente segue o horário do espaço. Por exemplo, o Fuga é no Cais Embarcadeiro. O Cais Embarcadeiro fecha à meia-noite. Então, no Fuga, a festa começa às 6 horas da tarde, termina à meia-noite. Uhum. Então, a gente tenta acompanhar o horário Claro. que né, nos é disponibilizado, assim. Mas Tá. o Ocidente começa às 10 da noite. Thaís, acredito que tenha um público que te acompanha durante esses 25 anos. Tem gente que vai há bastante tempo. Há muito tempo. E tem gente que está chegando também. Tem gente que está chegando. A Balonê tem uma coisa, há uns 10 anos atrás, a gente abriu uma pista secundária de anos 90. Tá. Porque a gente sentiu essa necessidade. Tinha um público mais jovem indo. Então, a gente hoje em dia tem 2 pistas. Uma pista de anos 80, uma pista de anos 90. Mas, mesmo assim, a gente toca umas coisas mais atuais, né? Por exemplo, a gente toca Bruno Mars, a gente toca Beyoncé, a gente toca The Killers, que são artistas mais atuais, mas que bebem muito na fonte de inspiração dos anos 80, anos 70 e anos 80. Então, a gente conseguiu fazer esse encaixe e a gente acha que isso é bacana, né? Pra galera que tá lá curtindo os anos 80, também curtir uma coisa mais atual, também curtir um anos 70, de vez em quando a gente toca, também pode curtir os anos 90. Então, é um apanhado musical, assim, que a gente tenta fazer. E como que é para ti fazer uma retrospectiva aí de 25 anos de sucesso? Porque a Balonê, ela não deixou de acontecer. Né? A Balonê e ela até hoje é registro de sucesso. Tu vai à Balonê, tu vai se divertir. É uma festa boa sempre. Sempre, é legal tu falar isso porque durante a pandemia, né, o setor dos eventos, assim, ficou parado, né? A gente não tinha como trabalhar. E a gente começou a fazer a Balonê virtual. Então, a gente não parou de fazer a festa nem durante a pandemia. Durante a pandemia, a gente comemorou 19 anos. Aí, éramos em 4 DJs. A gente foi para o Ocidente, montamos equipamento de som, montamos iluminação, fizemos uma transmissão ao vivo da festa pelo YouTube. Foi muito marcante, assim, porque realmente não tinha ninguém, só tinha nós, né? E, ao mesmo tempo que foi muito legal, foi muito triste tu ver uma pista daquelas naquele momento tão difícil, né? Mas seguimos fazendo e, cara, é engraçado, assim, porque cada ano que a Balonê completava aniversário, a gente pensava assim, não, ano que vem não vamos chegar, né? O ano que vem, assim, as pessoas já estão cansadas da festa e tal. Fazer mais um ano. E aí estamos aí fazendo 25 anos. Eu entrei pro time de DJs por acaso, assim, porque quando a festa começou eu não era DJ, não, eu só organizava. E aí, por um acaso, um dia um dos DJs não pôde ir, eu desci no carro e peguei o meu casezinho de CDs que eu ouvia dentro do carro e fui tocar. E aí adorei e toco até hoje e adoro tocar, assim, para mim é muito gratificante porque eu sou aquele tipo de pessoa que eu toco para quem quer dançar, né? Eu acho que o importante é tu sentir a pista, é ver quem está dançando, quem está curtindo e tocar para quem está lá para se divertir. Para se divertir. Durante esse tempo, vocês tiveram muitas edições para milhares de pessoas também. E receberam nomes muito importantes, muito conhecidos. Como que você considera isso, né? Tudo. E foi uma forma também de se reinventar nesse sentido, de trazer coisas novas? A primeira Balonê grande, que a gente chama, né? Foi em 2004. Foi no espaço do DC Navegantes. Era um galpão, assim, que tinha uma estrutura para eventos, né? E a gente fez lá. E eu tinha, digamos assim, um hino que eu sempre tocava na Balonê, que era O Amor e o Poder da Rosana.
Quando surgiu a possibilidade de a gente fazer um evento maior, a gente, né, foi pensando quem vamos trazer, e eu falei, vamos trazer a Rosana. E aí os meninos que estavam comigo, que é o Alex, que é o meu sócio até hoje, o Beto Levinho e o Zé Starosta, que a gente fez uma parceria para fazer esse evento, disseram, não, a Rosana não, ninguém sabe quem é, e eu digo, vamos trazer. Imagina se não, né, Thaís? Me diz uma coisa, tem algum grande nome previsto aí ou ainda não? Ainda não estamos com shows para esse ano, né? O ano já está quase acabando e a gente acabou fazendo várias pequenas edições esse ano, né? Certo. Mas o ano que vem, com certeza, a gente vai ter um show. Ah, muito bom. E qual é a próxima edição, então? Já vamos convidar o pessoal? Dia 5 de setembro, sábado, lá no Bar Ocidente, a partir das 22 horas, comemoração de 25 anos da Balonê. Os ingressos estão à venda pelo nosso site, balonê.com.br. Esperamos todos para comemorar essa data muito importante e muito marcante aí para a cidade e para nós também, né? Parabéns, Muito parabéns obrigada. por esses 25 anos, por todo esse trabalho, sempre trazendo alegria, emoção para as pessoas. Tão bonito isso, tão importante, né? Muito Parabéns, bom. Thaís. Obrigada. E até a próxima, então. Até mais, todos convidados. Todos convidados. Vamos ser felizes, né? É isso aí. Vamos aproveitar que tem de bom em Porto Alegre. Eu deixo meu beijo para você. Nos vemos amanhã, sexta-feira, é dia de música, é dia de gastronomia, é de muito bate-papo aqui no Espírito. Te espero, beijo, até lá.